Bom dia, meus irmãos. Eu acho que, embora as crianças tenham colocado por água abaixo metade do meu plano de construir com elas uma narrativa hoje, eu acho que vocês já entenderam basicamente para onde quero caminhar reflexivamente com vocês nesta manhã. É interessante a gente pensar em dois conceitos muito modernos, que nascem na modernidade, que basicamente vai dar base para estes mundos que eu acabei de narrar de alguma forma. É interessante que o conceito de utopia, ele vai nascer um ano antes da Reforma. Em 1516, Thomas More publica aquele que seria então um livro que de alguma maneira abriria o espaço para as literaturas, para as construções ficcionais, a ideia de mundos. Mas não é propriamente de Thomas More a ideia de imaginar mundos possíveis e colocar de alguma maneira o nosso coração nisso. O reverendo Davi tem uma expressão muito interessante, que desde sempre os homens imaginaram, dentro de uma certa expectativa de um leito mito-poético, um mundo melhor que este aqui. E aí, inclusive, dedicaram-se esforços e fé para que pudessem alcançar. O problema é que essas expectativas mitológicas, poéticas, elas queimavam num comburente cristão do cristianismo. Ou seja, aquela expectativa de que eu quero viver num mundo melhor, mas esse mundo melhor precisa ser construído pelas minhas próprias mãos. Seja por revoluções, seja por uma sociedade evoluída, avançada, seja uma sociedade em que nós consigamos alcançar a perfeição por meio do desenvolvimento técnico, tecnológico. E aí vocês vão ver essas narrativas se desenvolvendo. É interessante que Thomas More chega um ano antes da Reforma Protestante, eclodir na Europa, e ele então vai entregar ao mundo uma obra que ficou intitulada como Utopia. E lá ele vai descrever então uma ilha perfeita. Um lugar em que, de fato, a justiça reinava, em que os governantes eram justos, em que as pessoas, de fato, eram iguais. E aí Thomas More inaugura um período em que havia uma certa expectativa, que talvez se alcançássemos uma certa gradação dentro da nossa cadeia de ser. Ou seja, se nós evoluíssemos ao ponto de erradicarmos os nossos problemas, as nossas falhas morais, então nós chegaríamos a este mundo. O problema é que, então, isso dá base àquilo que ficou convencionado como, de alguma forma, humanismo. O humanismo, então, vai ser aquela certa expectativa no potencial máximo do ser humano. Aquela expectativa que, de fato, erradicadas as nossas falhas, nós viveremos, então, um paraíso terreno, só que abrindo mão de onde essa ideia de paraíso surge. A gente quer o paraíso, mas a gente não quer o Deus que construiu e que prometeu este paraíso. A gente, como bons Adões e Evas, nós estaríamos no paraíso divino, e aí agora nós estaríamos aptos e prontos para construir o nosso paraíso terreno. O problema é que vocês sabem o que acontece, já logo no comecinho do século XX. Nas duas primeiras metades do século XX, toda a expectativa humanista, todo o sonho do iluminismo, que por meio da razão agora nós controlaremos o mundo, as guerras serão completamente erradicadas e nós sempre resolveremos as nossas divergências em acordos de paz. Não haverá mais necessidade de nos impormos um sobre o outro. E aí, literalmente, bombas terríveis caem nos quintais dos iluministas, dos humanistas. E aí surge, então, a oposição da utopia, a chamada distopia. Então, nós vamos ver logo, em especial logo depois da Segunda Guerra Mundial, os artistas olhando para este mundo, um mundo em que eles próprios buscaram matar Deus e falaram, e agora o que a gente faz? E aí, obviamente, em vez de recorrer, então, ao movimento de recobrar a consciência, eles dão um passo além. Eles caem num absurdo tão grande que o próprio Camus, um literato que, inclusive, na década de 50, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, ele vai dizer, não, de fato, esse mundo é um absurdo. Ele é um absurdo tão grande que, de fato, talvez o suicídio seja até uma possibilidade de escape diante deste absurdo. Esse mundo não tem cura, este mundo é quebrado de tal forma que ele não tem cura. E aí abre-se a porta e discute-se o caminho para aquilo que convencionou-se a chamar de niilismo. A crença é que, no final das contas, não é que existia um Deus e precisaríamos voltar para ele. A crença é que não existe nada. Esse mundo é tão distópico, ele é tão distorcido que não dá para se crer em nada. E no lugar disso coloque as suas aspirações e aí é cada um por si. E aí é neste ambiente, inclusive um discurso entre classes, vai ganhar muita força. Porque se realmente, como diz lá Dostoiévski, se Deus está morto, qualquer coisa é permitível. E aí realmente vale a força daquele que difere mais poder. Grita de fato mais alto quem tiver mais poder.
É interessante que, refletindo sobre essas coisas, é tão excruciante, por um lado, perceber que essas crianças já sentem a realidade do mundo que vivem. Elas sabem das coisas que acontecem aqui. Ou seja, na sua idade, ou melhor, na idade deles, quando éramos nós, eu estava preocupado em quando passaria o próximo desenho da manchete. Essas crianças já têm uma noção de que, de fato, este mundo é pior do que elas um dia imaginaram que seriam. E que os próprios pais imaginavam que um dia as colocaria. E a pergunta que tem nos incomodado e me incomodado, e que nós temos sido instruídos já há bastante tempo, pelos nossos pastores, em especial por meio das preleções do reverendo Davi, é: como que a gente lida com essa realidade tão distópica? Como que a gente vive num mundo tão distorcido de ponta cabeça? Sendo talvez poucos, vozes ainda dissonantes, mas firmes aqui e acolá, tentando inverter este mundo e fala: não, na verdade existe um discurso, existe uma verdade. Existe uma realidade que ela não é nem utópica, ela nem distópica, ela é concreta. O próprio Cristo disse: eu estou indo e eu vou preparar a vocês lugar. Não é fantasia, é criada na própria base, onde nasce a esperança de todos os problemas. O Evangelho nos promete, ele nos lega. E aí eu quero refletir com vocês nesta manhã uma carta um tanto quanto peculiar, que é a carta que Paulo escreve a Tito, uma das suas cartas pastorais. Ela vem logo depois de 2 Timóteo e antes de Filemão. São 3 cartas, inclusive, que estão endereçadas a pessoas que o próprio apóstolo vai dizer: meus filhos amados, os meus verdadeiros filhos, os meus filhos na fé. Possivelmente são 3 dos grandes cooperadores que Paulo teve, que possivelmente se converteram por meio da pregação de Paulo. E é interessante notar que há uma peculiaridade na carta de Tito. Porque ele é enviado por Paulo para um lugar um tanto quanto estranho, e eu quero rapidamente já trazer alguns contextos para vocês, no lugar em que Tito foi enviado. Então, Tito, um grande cooperador, ele esteve em missões com Paulo em várias ocasiões. Ele era, de fato, um fiel escudeiro de Paulo, a ponto de Paulo confiar tanto nele, que dá a ele uma missão um tanto quanto desafiadora. Paulo, entre a primeira e a segunda prisão, bem no interregno entre as duas prisões, assim que ele sai da primeira prisão de Roma, ele envia Tito para uma ilha um tanto quanto peculiar, a ilha de Creta. A ilha de Creta, ela tinha várias peculiaridades. Era uma ilha cercada de portos, que eram bastante... tinham fluxos intensos, porque ela servia, esses portos serviam diversas cidades na região, e certamente Paulo entendia que seria também oportuno ali reforçar as igrejas cristãs que chegaram naquele lugar, e eu já conto para vocês possivelmente como foi que essas igrejas chegaram ali, a fim de ser um ponto importante para a dispersão do evangelho. Entretanto, esta ilha e a cultura daquele lugar detinha algumas peculiaridades bastante peculiares, me permitam a redundância. Era uma cultura um tanto quanto baalizada. Eu acho que vocês já estão acostumados já com este adjetivo, pelo menos os desta igreja, porque o Dr. Davi já tem falado há algum tempo. Ou seja, era uma cultura que ela foi erigida em torno de uma crença em deuses falsos. E dentro da mitologia grega, em especial do povo desta ilha, havia-se a crença de que o próprio Zeus havia nascido na ilha. E depois que ele ascendeu ao panteão, ele vinha regularmente para aquele lugar, para então se relacionar com mulheres, e dessas mulheres ele seduzi-las, e dessa sedução nascerem então os semideuses. Como a gente está acostumado a ler e ver em filmes que retratam um pouco essa cultura bem baalizada. Uma cultura que o seu ethos era então construído, ou seja, seu mito fundador estava em torno de um Deus imoral, mentiroso, e que, com bastante frequência, descia para enganar os outros, em especial mulheres e, consequentemente, os seus maridos, a fim de que, então, ele pudesse seduzi-las. Era uma ilha muito famosa, então, por conta de uma corrupção moral, sexual, e também muito comum entre os seus próprios habitantes, uma cultura de traição e violência. Tanto que era muito comum que, neste período, os habitantes dessa ilha eram treinados para se tornarem mercenários, porque, afinal de contas, eles estavam em um ponto importante no antigo mar Mediterrâneo, e aí, obviamente, aqueles que pagassem mais para qualquer crime que fosse cometido
levava, então, o serviço do cenário. A ponto de ser uma cultura tão estranha e tão distorcida, tão deturpada, que criou-se naquele período um adjetivo para chamar os outros de mentirosos. Ei, você é um cretizo, ou seja, você é um cidadão de Creta, como sinônimo de você é um mentiroso, você é um deturpador, você é um enganador. Essas eram, portanto, as características do local em que Paulo deixa Tito, a fim de que ele lá fortalecesse a igreja, as igrejas cristãs que haviam chegado lá. E possivelmente algumas possíveis teorias de como essas igrejas chegaram lá e seus devidos líderes. Há quem defenda, e talvez seja a teoria mais provável, que aqueles cristãos que estavam no dia de Pentecoste, depois de ouvirem a pregação de Pedro e concomitantemente a diáspora, alguns desses vão para a ilha de Creta e lá fundam umas primeiras igrejas cristãs. O problema é que logo em seguida, esta igreja ela se deforma, ela começa a sintetizar, ou seja, ela se torna sincrética, ela sintetiza os próprios valores daquela cultura pagã, daquele local. Então Paulo vai recomendar e demandar que Tito, logo no comecinho do capítulo 1, ele vai dizer: à luz da esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos, eu demando que você estabeleça uma igreja sadia neste lugar. Ou seja, Tito estava sendo enviado para este mundo de ponta cabeça, para este upside down. Ele já estava lá, e ele recebe então do seu tutor, do seu mestre, do seu pai espiritual, as recomendações então do que fazer. O Dr. Davi, no começo do culto, ele deu o tom do que basicamente eu trataria hoje. Não sei se vocês perceberam, ele falou assim: nós estamos vivendo um período de Terra-média. E obviamente ele evoca do Sr. Tolkien essa expressão, esse mundo imaginário poético que Tolkien cria. E aí não é surpresa para ninguém, quando estudar Tolkien, perceber que ele faz isso sempre alimentado pela experiência cristã. Tolkien é aquele que vai de alguma maneira mais brilhante possível, e alguns dizem até mais que C.S. Lewis. Ele vai referendar, por meio da criação literária dele, uma esperança de uma realidade cristã que este mundo de ponta cabeça não pode suplantar. Então ele vai criar aquele grande, gigantesco mundo, a Terra-média. E aí, estudando Tolkien, eu gosto muito de uma expressão, de um conceito que ele vai cunhar. Ele olhando para as histórias que ele vinha, em especial na Inglaterra, ele falou assim: olha, todas terminam em desastres. Só que quando eu olho para o Evangelho, eu percebo que existe uma boa nova, uma boa virada. Aquilo que ele vai dar o termo de eucatástrofe. E é interessante, então, como esse conceito de eucatástrofe vai guiar toda a construção do mundo imaginário do Tolkien. E, basicamente, eucatástrofe é a ideia de uma boa expectativa de uma realidade melhor, uma boa e grande virada. E nesta manhã eu quero trabalhar um pouquinho com esse termo, e eu dei um título só a fim de efeito didático. Eu coloquei: aguardando a eucatástrofe em meio à distopia cretense do presente século. E eu quero desenvolver um pouquinho ele com vocês. É interessante que Paulo já vai começar a referendar a carta a Tito, dizendo que existia uma patologia, já a gente vai perceber no capítulo 2, que ele vai chamar de presente século. E neste presente século, ele recomenda a Tito que fortaleça esses irmãos dessa igreja que precisa ser reerigida à luz da sã doutrina. Mas antes de chegar lá, permita-me ler o que Tolkien, no primeiro momento, vai definir como eucatástrofe. Ele vai dizer que eucatástrofe não é essencialmente nem escapista e nem fugitiva. Antes, ela é a derrota final e universal. Ela não nega a realidade e a existência das dores, das tristezas e dos fracassos experimentados no mundo primário, neste mundo aqui. Ao contrário, ela, a eucatástrofe, vê na existência desta última possibilidade, mediante o contraste, apresentar a alegria e a libertação. E neste ponto, ela é evangelho, dando um vislumbre fugidio da alegria. Alegria além das muralhas do mundo, pungente como a tristeza. Então, à luz do que Tolkien vai buscar em todo o seu corpus literário, desenvolver essa expectativa do bom final, essa boa virada, que todos nós, de alguma maneira, ansiamos, aguardamos e desejamos e preservamos no coração, eu quero refletir, então, como viver essa cultura cretense, que sai de lá e paira sobre os nossos dias até hoje. Uma cultura que chama Deus de criação, a criação de Deus, uma cultura que chama a verdade de mentira, a mentira de verdade, uma cultura que inverte os valores,
uma cultura que segrega aqueles que creem ou dizem diferente, ou sequer tolhe aqueles que têm o direito do contraditório. Uma cultura que olha para mim e para você, aquilo que nós fazemos nessa manhã é falar, isso é selvageria. Eles ainda comem carne humana e ainda eles bebem sangue de outros homens. Isso é selvageria. Isso precisa ser rechaçado e eles precisam ser convertidos para se tornarem então os iluminados. Eles precisam conhecer a verdade, porque essa verdade que eles pregam, ou seja, é esse tipo de cultura que eles viviam lá e que nós vivemos aqui. E é interessante notar que Paulo faz uma pequena mudança. Por padrão, Paulo sempre começava as suas cartas, ou melhor, estruturava as suas cartas com uma introdução, todo um desenvolvimento teológico, aquilo que eu vou chamar aqui de ortodoxia, ou seja, um correto entendimento nas Escrituras. Paulo, então, ele olhava certas demandas nas determinadas igrejas e ele desenvolvia todo um corpus teológico. Basta a gente ver a carta de Romanos, em toda a sua primeira parte, praticamente em sua metade, ele vai desenvolvendo uma belíssima teologia para então aplicar ela no final. Aqui ele faz algo diferente. Aqui ele primeiro começa dando um indicativo do que ele vai falar, muda para aplicações práticas, aquilo que eu vou chamar de ortopraxia, ou seja, ele vai recobrar de Tito que recobre dessas pessoas um compromisso ético que esteja de acordo com a palavra de Deus. E aí então no capítulo 2, a partir do verso 11, que é onde eu vou concentrar a nossa reflexão nesta manhã, ele vai então trazer uma beleza de uma peça teológica, que vai então regimentar todo o argumento pré e pós dele. Então o que ele faz? Ao invés de começar com uma introdução, um tratamento teológico doutrinário e uma aplicação, ele muda. Ele faz uma introdução, lança basicamente os temas que ele vai desenvolver, e aí ele passa para a prática, e aí depois, então, no capítulo 2, ele vai amarrar isso à luz de uma sã doutrina, o que ele mesmo vai chamar de boa doutrina. Então, deixo a Bíblia de vocês aberta no capítulo 2, em especial no verso 11, enquanto a gente caminha. Antes de, obviamente, extrapolar isso, é interessante perceber que há algumas possíveis razões pelas quais Paulo faz essa inversão. Uma possível razão é que ele já estava acostumado com Tito, e Tito, certamente caminhando com ele, já sabia as doutrinas básicas, já tinha crescido na fé, a ponto de ter bem guardado no coração. Então, Paulo não precisaria instruir a Tito à luz de qual o entendimento correto das Sagradas Escrituras do Evangelho, para que então ele agisse. Então, possivelmente, a familiaridade que havia entre os dois já seria o suficiente para quando Paulo mandasse a carta, falar, Tito, você como um homem forte, firme, um bom apologeta, vai lá e faça com que estes líderes se convertam, porque são líderes corruptos, e aí então, dê a eles a razão pela qual essa mudança é necessária. A segunda possível razão, que Paulo possivelmente faz essa inversão, é, posto que já existia ali naquela ilha igrejas, e essas com uma ortopraxia, ou seja, uma ética cristã, um tanto quanto sincrética, misturada, tanto quanto deturpada, era urgente que Tito, então, recobrasse a consciência desta igreja quanto à sua má postura e o seu mau testemunho. Não só a sua incapacidade de mudar a cultura local, como a sua capacidade de absorver aquilo que era errado da cultura local. Então, Paulo recomenda que Tito já já entre com os dois pés no peito. Que ele já vá na canela, que ele já muda isso. Inclusive, já chegue tocando os líderes. Esses líderes que possivelmente vieram, inclusive, possivelmente muitos judaizantes, aqueles que exigiam, então, que os seus conversos, eles fossem iniciados pelos ritos judaicos. Paulo, então, fala, comece por aí. A terceira possível razão é que, posto que aqueles cristãos sincréticos, misturados, escandalizavam a própria cultura cretense naquele período, o apóstolo demanda, então, que primeiro ele corrigisse as práticas, ou seja, a ortopraxia fosse corrigida, para que, então, o correto entendimento, para retroalimentar as novas boas práticas, fossem colocados. Então, à luz de tudo isso, o apóstolo, então, reafirma o teor da verdadeira sã doutrina, para confrontar uma cultura, como já disse, balizada. Uma cultura que faz de deuses feitos às próprias aspirações humanas, a égide da sua estrutura social e religiosa. Paulo então fala assim, não, a gente precisa substituir, o cristianismo precisa chegar aí e mudar tudo isso. E por fim, à luz da sã doutrina, que é onde nós vamos trabalhar um pouquinho esta manhã, ele vai dar elementos àqueles irmãos e a toda a cristandade para manter firme a esperança na boa virada. Ou seja, Paulo sabia que a realidade daqueles cristãos não era fácil.
Paulo sabia que a vida cristã naquela ilha talvez fosse árida demais. E talvez para aqueles cristãos fosse mais fácil se unir a quem você não pudesse vencer. Paulo vai falar, não, há um meio pelo qual é possível vocês viverem nesta ilha de maneira a glorificar a Deus e dar bom testemunho a fim de que outros também sejam alcançados pela graça. Mas ainda que isso não for o caminho, vocês precisam viver uma vida em que as boas obras sejam um resultado de um entendimento correto daquilo que Deus fez por vocês através do Evangelho de Cristo. E eu passo a ler então o capítulo 2, verso 11 e 15, me acompanhe. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. E este termo, presente século, esses termos são bastante importantes aqui, de maneira sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória no nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Passamos então a analisar agora estes versos que Paulo vai, como eu disse, incrustar bem na metade do argumento dele. Depois de vocês analisarem o capítulo 1, Paulo vai dar saudações, e ele vai começar de uma maneira interessante. Ele fala assim, ele destaca falando assim, olha, o Deus que servimos é um Deus que não mente. Lembra? Era uma cultura muito permeada pela mentira. Era uma cultura distorcida ao ponto de ser famosa entre os antigos, que era uma cultura de mentirosos, era uma cultura de barganhadores. Era uma cultura em que quem desse o maior lance levava a verdade. Era uma cultura pouco comprometida com questões éticas. Então, Paulo vai, à luz disso, fala assim, corrija a igreja. E ali vai descrever toda a correção, toda a instrução que Tito precisa levar à igreja. Então ele vai chegar no capítulo 2, a partir do verso 11, e ele vai dar a razão pela qual agora. Ele vai dar a correta e sã doutrina, ele vai dar a correta ortodoxia, para que então a vida desta igreja, naquela ilha, naquele local, fosse transformada. E a primeira coisa que é interessante destacar aqui é que Paulo aponta que esta sã doutrina, que esta graça, ela tem uma origem. Perceba que ele diga, porquanto a graça é de Deus. A origem é de Deus. Ou seja, Paulo já começa a confrontar qualquer outra proposta de que deuses são criados à nossa imagem e semelhança e, portanto, devem ser preservados entre nós. Paulo fala, não. Esta sã doutrina que você deve propor a eles, Tito, a origem dela é Deus. Foi Deus mesmo quem criou para si um povo fora do tempo e espaço e enviou o seu Filho para regimentar este povo na promessa. Logo, esta esperança, esta promessa, esta graça, ela não nascera no imaginário popular de uma determinada ilha ou de um determinado povo. Pouco, ela nasceu dentro de uma fantasiosa tradição cultural em que foi passando de geração em geração. Paulo fala, essa esperança é de Deus. Ela está em Deus, ela tem origem e é o próprio Deus. Ela nasce em Deus, sua origem está contida no próprio Criador, de onde provém toda a boa dádiva e todo dom perfeito, em quem não há mudança nem sombra de variação, como Tiago vai dizer no capítulo 1, verso 17. A segunda coisa, eu passo rapidamente, que Paulo vai, já no primeiro versículo, mostrar que ela tem um destino. Então ela tem uma origem, e esta sã doutrina, esta graça, ela também tem um destino. E quem é este destino? O próprio Paulo vai falar, ela é manifesta a todos os homens. Seu destino não se limita a apenas poucos moradores de uma determinada ilha fantasiosa em que tem o seu Deus, o próprio umbigo, o próprio ventre. Inclusive é interessante, o próprio Paulo vai retomar um termo, uma passagem de um dos seus grandes poetas cretenses. Fala, vocês cretenses são mentirosos mesmos e de ventres preguiçosos. Ou seja, a própria cultura entre eles era comum de que eles eram mentirosos e preguiçosos. Não, o destino não era somente àquela ilha, mas a todos quanto Deus de antemão reservou para si. E é interessante, alguns tentam usar este verso aqui para defender uma certa expectativa de universalismo, aquela ideia que Deus vai salvar absolutamente todas as pessoas. E na verdade o que Paulo está falando, não. Essa esperança é revelada, ela é mostrada, ela é visível àqueles que são do próprio Deus.
Então ela destina-se a todos os homens, não sem exceção, mas sem acepção. Inclusive no capítulo, no excerto anterior, justamente no final do capítulo, ele vai destinar a palavra dele a jovens, a senhoras, a senhores, a mulheres, a crianças e a escravos. Ou seja, não havia acepção de pessoas e não há acepção de pessoas no destino desta sã doutrina e desta graça. Logo, todos que são chamados segundo o propósito do próprio Deus hão de ser alcançados por essa manifestação da graça divina. Terceiro aspecto, ela tem objetivo. Paulo vai falar ainda no verso 11 que esta esperança, essa graça, essa sã doutrina, ela é salvadora. Então ela vem de Deus, ela é de Deus, ela se manifesta a todos os homens com o objetivo de salvar a todos quanto Deus predestinou de antemão. Então, o seu objetivo não é manter-nos reféns de mitos. Entenda, Paulo estava dizendo a Tito falar daquele povo. É como se a confrontação fosse, enquanto este povo, esta cultura, ela é refém de mitos. E o objetivo dela é te manter encarcerado, a fim de oferecer sacrifícios constantes. Talvez, quiçá, oferecer às suas mulheres e às suas virgens. Não, essa esperança do Evangelho que foi manifesta em Cristo Jesus a todos os homens, ela tem o objetivo de te salvar, de te libertar das suas próprias cadeias e, mais que isso, te deixar em paz com os seus próprios sacrifícios. Eles não são mais necessários. É Cristo aquele o meio pelo qual a dívida foi paga e, portanto, é Ele quem te salva. Antes, essa esperança, ao invés de nos colocar como carcereiros ou encarcerados dessa cultura balizada, ela tem o objetivo de nos tornar salvos, livres e justificados a fim de, pelas misericórdias de Deus, como Ele mesmo diz, nos tornar aptos a oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, como ele vai escrever em outro momento aos irmãos de Romanos. Ela também tem o objetivo de salvar todos quanto Deus de antemão predestinou. Ou seja, ela não é uma esperança e uma graça e uma sã doutrina aberta indistintamente a todos, mas a todos quanto Deus, fora do tempo e espaço, resolveu para se salvar. Ela tem o objetivo de, portanto, tornar-se salvadora. O quarto aspecto, ela tem uma metodologia. E perceba que ele fala já a partir do verso 12. Paulo vai dizer o seguinte: porquanto esta graça, ela tem a capacidade de nos educar para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Portanto, a metodologia desta graça, desta sã doutrina, é nos tornar aptos para viver de maneira que convenha aos santos do Senhor, mesmo em meio a uma cultura balizada, mesmo em meio a uma cultura tão deturpada. Então ela não nos educa na barbárie, como o era a cultura cretense, e em vários aspectos o é a cultura de hoje. Ela também não nos educa na mentira, tampouco a graça que vem de Deus nos educa na imoralidade e tampouco em paixões mundanas. Antes, ela nos ensina a vivermos no presente século de maneira justa, sensata e piedosa. E é interessante que Paulo vai usar a expressão presente século pelo menos em 3 vezes das suas cartas. E sempre com a conotação de mundo mau, de mundo tenebroso. Sempre como uma oposição daquilo que há de ser concluído pela obra vicária de Cristo Jesus, quando todas as coisas forem feitas novas. Essa é a intenção quando ele vai falar isso em Gálatas 1, capítulo 1, verso 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. E aqui também Tito 2,12. Todas as vezes que Paulo vai, então, tratar de estabelecer uma distinção entre o que foi inaugurado em Cristo Jesus, o novo tempo, o novo Kairos, como nós lemos na nossa devocional hoje mais cedo. Paulo vai então se valer dessa expressão de presente século, ou seja, esse mundo mau, esse mundo invertido, este upside down em que as crianças já percebem que tem alguma coisa estruturalmente errada, em que crianças são oferecidas aos 4 cantos, para então sanar a ira de Moloque, e quem sabe este mundo não beire o abismo. É interessante também que este ensino, além de
nos marcar com sinais. Porque a palavra, o verbo ensinar, deriva da ideia de marcar com sinal. Ou seja, antigamente, como é que você ensignava algum animal ou algum escravo? Você pegava uma fornalha, você colocava um ferro quente e você o marcava com sinal. Isso ficava incrustado naquele ser. A ideia de ensinar, a ideia de ser pedagogo, a ideia de que a graça, a sã doutrina nos ensina é que justamente fica incrustado em nós e deve, portanto, retroalimentar uma vida ética, justa, sensata e piedosa. E eu quero rapidamente entrar aqui nesses 3 advérbios que o apóstolo Paulo cita: sensata, justa e piedosamente. É interessante que quando Paulo fala que Tito deve recobrar desses irmãos que vivam à luz da sã doutrina, uma vida sensata, ele justamente está dizendo que eles deveriam viver com uma mente sã, com a mente limpa, despreocupada dos compromissos daquele presente século, dos valores daquele presente século. Ou seja, vivam de uma maneira moderada, como convém ao cristão, como convém a um santo. Então, para fazer uma contraposição àquela cultura, a sã doutrina deveria retroalimentar a prática, a ortopraxia daqueles irmãos. Eles deveriam viver, portanto, de maneira sensata, de maneira justa. E aí, obviamente, justo aqui não cabe muita explicação, basta apenas a gente olhar para a nossa realidade e ver o quanto a justiça tem sido deturpada e ela tem sido transformada em qualquer outra coisa, menos um viés de justiça. Paulo, portanto, fala, a despeito de como que é a cultura em Creta, é importante que para que vocês vivam debaixo dessa doutrina, vocês também vivam de maneira justa, seguindo a justiça, não tomando o que é do outro, não invertendo os papéis, não recobrando de direito aquilo que não é seu. E por fim, Paulo recomenda que estes irmãos também, à luz dessa doutrina, vivam de maneira piedosa. Portanto, perceba que Paulo estabelece dois meios para como devemos nos portar em relação aos outros, e um deles em relação a Deus. Porque a ideia de viver piedosamente é viver constantemente uma vida com Deus, de respeito à sua vida espiritual. Ou seja, viver piedosamente é como que está a tua fé. Como caminha a sua fé em concordância com os outros 2 aspectos na sua vida horizontal, nas suas experiências horizontais. É como se Paulo estivesse resgatando a importância de que na nossa caminhada cristã, nós nos atentássemos que não só apenas a nossa vida com Deus é importante, mas a nossa vida com o próximo e o que deriva dela também o é. O 5º aspecto que Paulo então já vai tratar ainda no verso 12, é que esta graça, esta sã doutrina, ela tem firmeza. Então perceba aqui que ele fala no verso 12, educando-nos para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, o 5º aspecto que Paulo vai trazer já no verso 13 é que ela é firme. Esta graça, esta sã doutrina, ela é firme, portanto, ela nos dá condições de torná-la insubstituível. Como assim, Everton? Ou seja, numa cultura em que mercadores estão apostos para sempre negociar a sua fé. E a negociação da fé, ela vem de diversas formas. Foi importante e oportuno citar a Bia, mas certamente todos nós, em maior ou menor grau, as crianças em maior ou menor grau, passam por isso. Ou seja, é fácil barganharmos a fé se conseguirmos justificar. Eu preciso colocar isso aqui, né? Que hoje os animais também são considerados pessoas, e pessoas são consideradas animais, e portanto posso colocar o homem como um carregador de carroça na minha resposta na prova, caso contrário a professora vai me tirar nota, vai me reprovar. Sobre vários aspectos nós podemos barganhar a nossa fé. E aí você imagina, portanto, numa cultura em que isso era comum, era lícito, era o esperado, em que mercenários eram comprados por tostões a mais ou menos. E Paulo vai dizer o seguinte, não, ela é firme. Esta graça, ela faz com que você não negocie, não barganhe a esperança que Deus te dá em Cristo Jesus. Então ela não nos permite barganhar com nenhuma pretensa oferta maior neste mundo. Ela também não nos permite ser mercenários, negociando nossa esperança por nenhuma outra pretensamente melhor ou de maior valor. Antes, esta graça, ela afirma os nossos passos, aprofunda nossas estacas e fortalece as nossas raízes, a fim de mantermos firmes
inabaláveis, aguardando, como ele mesmo diz no verso 13, a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Perceba como foi importante Paulo dizer a esses irmãos que a sã doutrina manifesta em graça, ela é capaz de nos habilitar a não nos tornar barganhadores. Eu nunca esqueço, assim que o lockdown passou, este hotel reabriu, um dos primeiros cultos que tivemos aqui, o reverendo Davi pregou, ele falou que é fácil barganharmos a nossa fé. Tudo vai depender de como você aprende a justificar a barganha. Tudo vai depender de quão sofisticado é o seu mecanismo de auto-engano. E a imagem que ele usou nunca me escapou à memória. Ele falou, suponhamos que para que você entre no hotel, coloque um macaco grande, uma estátua lá fora ou aqui na porta. E aí o hotel exige de você, olha, você pode entrar. Vai para o culto? Vai na EPP? Você pode entrar. Desde que você passe e apenas faça assim, para o macaco. E aí neste momento você tem duas opções. Ela fala assim, olha, é só uma curvadinha, é só uma baixadinha, pô, pelo benefício de ir para o culto, pelo benefício de estar com os irmãos em comunhão, não custa. Aí você vai lá e só dá uma curvadinha. Outra opção fala, não dá. O único que eu posso de fato me render e me dobrar é aquele povo está reunido lá dentro, cultuando. E você não pode requerer isso de mim. Agora, quantos de nós não barganhamos em menor ou maior grau? Quantos de nós, inclusive neste período tão horrendo que foi a pandemia, não usamos muitas vezes e de maneiras indiscriminadas, não fique em casa para salvar a outros, quando na verdade o que estava em jogo era a minha própria autopreservação. Paulo está dizendo, é uma cultura tão detrativa, uma cultura tão barganhadora que não, a fé cristã, a graça em Cristo Jesus manifesta nele e de Deus para com todos, a fim de salvar, ela era firme o suficiente para manter a sua herança, a sua promessa imbarganhável. E a todo tempo. E vai piorar. Nós já estamos sendo preparados há algum tempo nesta igreja para esperar que as coisas hão de piorar. Agora é só um ponto a menos na prova se não colocar o homem como um dos animais que puxam a carroça. Amanhã é o quê? Agora é só, tudo bem, é um chipzinho que vai colocar ali só para dar uma monitorada nos nossos batimentos cardíacos, antecipar aí possíveis infartos. Amanhã é o quê? Agora é só não, na verdade o que a gente espera é que o cristianismo seja menos radical e reconheça que talvez ele cometeu alguns erros e pecados estruturais. Precisa só fazer alguns reparos de talvez 300 anos. Talvez abrir mais algumas causas que são sociais, que à época de Paulo, lamentavelmente, ele não tinha essa pauta. Mas que hoje a Bíblia está aberta, quiçá reescrita. E amanhã é o quê? Vocês já viram em aulas aqui, eu trazer vídeos, textos do Harari dizendo não. O próximo passo da inteligência artificial generativa é criar do zero sem qualquer input. Inclusive, que tal a gente criar a Bíblia? E ele fala, nós teríamos então a primeira Bíblia que não foi escrita por mãos humanas e, portanto, impassível de erros. E ele fala, e a religião a gente já tem, é o dataísmo. Não, mas é só um pouquinho, a gente pode só usar um pouquinho, a gente pode só colocar na Siri ou na Alexa, pedir para ela previsões, talvez pedir para ela um resumo de um trabalho. Ok, mas e amanhã é o quê? É fácil perdermos a noção de até onde barganhar quando começamos a barganha. Então, o dia que nós aceitarmos a premissa de que para entrar e cultuar, precisaríamos só abaixar levemente o tronco para a estátua de macaco, para que a gente possa entrar aqui, caso contrário, seremos impedidos, os limites já estão dilatados. E Paulo está dizendo, não, esta graça, a sã doutrina exige de vocês que vocês sejam firmes e preservem a qualquer custo, sob qualquer ameaça de barganha, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E por fim, ela tem uma origem, ela tem um destino, ela tem um objetivo, ela tem um método, mas ela precisa também ter um conteúdo.
Essa graça, ela não é desprovida de um conteúdo próprio. Essa sã doutrina, ela não é feita ao léu, ao acaso. Ela tem, sim, um conteúdo. Ou seja, ela precisa de um método. Além de apontar o caminho, um método que esteja sobre uma base sólida. Ou seja, nenhuma casinha pode ser construída se não tiver alicerce. E esta graça tem. E este alicerce, este fundamento, não é uma ilha flutuante no meio do mar. Uma ilha em que os seus moradores têm ventres preguiçosos, são mentirosos, são adoradores de Zeus. E que, vez ou outra, precisam ofertar as suas próprias mulheres e filhas. Não. O fundamento dessa nossa esperança é uma pessoa. Ele é Cristo. Ele garantiu com o próprio mérito. Ele não colocou outro para se sacrificar no seu lugar e no meu. Não, Ele próprio. Ele é o fundamento de tudo isso. Inclusive, Ele é quem que há de garantir que essa esperança não seja mitigada e roubada do seu coração. E Paulo vai dizer no versos 13 e 14, esse fundamento é o nosso Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós. Ou seja, Ele não veio aqui usurpar nada. Ele não veio tomar nada como Zeus fazia de tempos em tempos. Não, Ele veio dar. Ele não veio tirar, Ele veio se entregar. Ele não veio impor, Ele veio se expor. Ele não veio se tornar forte entre nós. Ele veio se tornar vilipendiado. Ele não veio maltratado, Ele veio ser maltratado. Ele não veio tomar para Ele nada que o Pai já não o tivera dado. E sabe o que foi? A cruz. Perceba como inverte tudo. Zeus prometia que se a ilha mantivesse regularmente os seus sacrifícios e as suas ofertas, se as orações a Zeus e ao panteão fossem regulares, os trovões não cairiam, não destruiriam a cidade. Jesus falou, não precisa nada disso. Basta apenas vocês estenderem as mãos, e mãos vazias. Não mãos com sacrifícios, não mãos com presentes, mas mãos vazias. E pior que tudo, mãos sujas. Mãos que de outra sorte não tocariam em nada, mas que foram tocadas pela graça. E é essa graça que Paulo fala que Tito precisaria pregar a esses irmãos cretenses que estavam tão iludibriados com a cultura permeante. Tão dispostos a negociá-la por qualquer outra moeda de prata. E Paulo fala, não. Essa esperança tem como fundamento nosso Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. A teologia, a sã doutrina, ela é mãe da ética, ela é mãe da moral. Não tinha como aquele povo seguir por outro caminho a não ser a imoralidade, a uma vida antiética. Caso contrário, eles não teriam a verdade para se embasar. Mas o que Paulo fala é, esta ortodoxia há de dar a vocês tudo o que vocês precisam, mas acima de tudo, terem consciência de que vocês são povo, e enquanto povo vocês precisam ser zelosos e manifestarem boas obras. Partindo para a conclusão, meus irmãos, tendo em vista a difícil tarefa que Paulo, instruído pelo Espírito Santo, recobra que nosso irmão Tito execute ali em Creta, como uma certo prenúncio do que seria exigido de nós no nosso tempo, dessas crianças no tempo delas. Devemos viver no presente século, esse mundo mau, esse mundo invertido. Este maravilhoso mundo novo, como Huxley profetizou, em que quando as pessoas estão tristes, basta tomar uma droguinha, em que os iluminados hão de dirigir o caminho e nós, os selvagens, precisamos ser postos ao léu, postos ao lado. Mas não, que nós possamos viver esse presente século de modo que nossa correta interpretação da verdade de Deus, a sã doutrina, informe constantemente nossa prática de vida, a fim de mantermos firme a nossa boa expectativa da virada, a nossa catástrofe.
mesmo em meio a uma cultura tão balizada, tão distorcida, em que, em qualquer oportunidade, como foi na abertura das Olimpíadas, como foi no fechamento, busca erigir o altar aos seus deuses, aos seus balaíns. Então, dessa forma, que o Espírito Santo nos ilumine os olhos do coração, a tomarmos a graça dentro da sã doutrina, de modo a sempre nos lembrarmos que ela tem uma origem, ela é o próprio Deus, que ela tem um destino, que somos nós, o povo de Deus salvo, que ela tem um objetivo, justamente salvar aqueles que Deus trouxe para si, e que ela tem uma metodologia nos ensinando a como viver de modo correto, de modo sensato, justo e piedoso, que ela nos dá condições de sermos firmes ao ponto de não nos tornarmos mercenários barganhando a nossa esperança, e por fim que ela tem um conteúdo, ela é o próprio Cristo. Eu quero terminar então com como Tolkien termina, explicando o que é o catástrofe para ele, o que é essa boa virada. Ele diz, e olha onde ele começa: os evangelhos contêm uma história de tipo maior que engloba toda a essência das demais histórias. Contém muitas maravilhas peculiarmente artísticas, belas e emocionantes. E entre as maravilhas está a maior e mais completa eucatástrofe concebível, o nascimento de Cristo. O nascimento é a eucatástrofe da história do homem. A ressurreição é a eucatástrofe da história da encarnação. Essa história começa e ela termina em alegria. Nunca se contou uma história que os homens mais quisessem descobrir que é verdadeira, e não há nenhuma outra que tantos homens céticos tenham aceitado como verdadeira pelos próprios méritos dela, pois a arte dela tem o tom supremamente convincente da arte primária, isto é, da própria criação. Rejeitá-la leva à tristeza ou à ira. Ela, essa história, essa boa virada, essa eucatástrofe, olha na direção da grande eucatástrofe, da eucatástrofe final, da redenção de todas as coisas. E o que ela propõe? Uma alegria cristã, a glória da mesma espécie. Por fim, ela é preeminentemente e infinitamente, se nossa capacidade alcançar, elevada e jubilosa. Deus é Senhor dos anjos, dos homens e de todas as histórias. Essa é a boa virada para o Tolkien. Essa deveria ser, portanto, a mensagem que Tito deveria levar àqueles irmãos e levou. E essa deveria ser a mensagem que nós levamos a este mundo. Num mundo balizado, numa cultura distópica, distorcida, invertida. Numa cultura em que os nossos heróis sangram nas ruas. Ou, quiçá, morrem de overdose. Como ter uma expectativa na boa virada? Como olhar para o futuro do Henrique e das crianças e falar, não, vai ser diferente. A expectativa é essa. É que essa história aqui aponta para o final, para o desfecho. E a grande vantagem é que nós já sabemos o fim, desde o começo, porque ele nos foi revelado. Que Deus em Cristo Jesus, então, nos instrua a manter firme a nossa verdadeira esperança, a ponto de não barganhá-la com nada e ninguém deste mundo que pretensiamente se julgue melhor ou maior do que isso que Deus nos levou a receber em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nós te damos graças por esta manhã. Que a tua palavra, que é a verdade por excelência e absoluta, habite ricamente o coração do teu povo. Que aquilo que de maneira falha foi comunicado pelo pregador, possa dar lugar a sementes do teu espírito que criem raízes profundas e que de raízes cresçam e deem frutos. Que possamos aprender mesmo em meio a esta cultura tão balizada, tão distorcida, tão demoníaca, tão mentirosa, que possamos aprender a manter firme a sã doutrina que alimenta a nossa verdadeira esperança, que é Cristo, a ponto de não negociá-la e de não barganhá-la em nenhum momento. Mantenha firme o teu povo, sustente os pés daqueles que pregam o teu evangelho. Sustente a tua igreja, sustente estes pais que preocupam-se com o futuro dessas crianças. Mas dê a eles e a nós a certeza que assim como o Senhor cuidou no passado do teu povo, o Senhor há de continuar cuidando e mantendo firme a esperança da redenção de todas as coisas. No nome de Cristo, nosso Senhor, que eu oro, e nós oramos nesta manhã, hoje e sempre. Amém.